Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 34 do módulo 14 Jupyter eGets. E agora eu vou mostrar uma característica interessante que é importante para a gente fazer um layout, uma interface com layout bom, tá? Se você não viu a aula passada, vale a pena dar uma olhadinha lá, vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça card, boom. A aula passada foi interessante, pessoal, por quê? Porque lá eu mostrei que quando a gente colocava componentes diferentes na mesma interface, quando eu fazia isso sem tomar cuidado com uma propriedade chamada layout, isso não ficava legal, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui com um componente button, que é um componente bem simples, e vai ver essa questão do layout a partir desse componente, depois a gente vai para algo mais profundo, mais sofisticado, tá? Então aqui, vamos lá, ó, a primeira coisa importante é você saber que você pode criar todo componente que você cria, mas mais especificamente um componente button. Vamos começar aqui, ó. Vamos lá, eu posso ter um componente B, que é widgets button. E aí eu tenho description. E esse description aqui, people, é importante porque vai ser o texto que eu vou botar ali, tá? Então o que que eu vou fazer? Dentro do description, eu vou botar aqui um texto bem longo, botão 50% width, 80 pixels height, tá? Então vamos botar largura, né? Largura e altura. Pronto. Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa importante, porque na verdade, o que que vai acontecer aqui? Você vai ter o description, e aqui vou fazer o seguinte, eu vou mostrar esse botão, vou botar simplesmente display, tá? Vamos botar assim, ó, apareça, né? Mostra aí. Mostra aí o botão e vamos ver se vai dar certo. Ó, ele tá rodando aqui, tá? Então, isso aqui é o que a gente estava fazendo antes, nas aulas anteriores. Você vê que não aparece o texto todo, né? É muito texto. Ele tem um tamanho padrão que você não consegue, que ele não adapta, que ele não adaptou aqui, tá? Ok, então quais são as opções que a gente tem? A gente tem que começar a pensar com mais carinho na hora de mostrar os nossos componentes. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada lay, tá? Lay. E essa variável len, ela vai ter o widgets, ok? Ponto layout. Então existe um componente, pessoal, chamado layout, que é para justamente você redimensionar os componentes, tá? Incluindo o componente button aqui no caso. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e falar o seguinte: olha, eu quero que a largura, width, tá? Em inglês, né? Estou aprendendo um pouquinho de inglês. É 10%. 10% do quê? Então, isso aqui é a largura, né? Isso aqui é 100%. Poderia botar 100%, depois a gente faz o teste. E aqui eu poderia especificar a altura também, o height, ah, em pixels. Você tem essa possibilidade tanto fornecer o percentual em relação, aqui no caso, à sua página, né? Isso aqui é o 100% do seu notebook. E aqui você vai ter um campo layout, que você vai colocar o parâmetro, né? Lay, que você especificou ali. Então vamos ver agora, a gente vai brincar um pouquinho com o redimensionamento do botão. Vocês viram que não ficou legal. Se eu botar para 100%, também é um exagero, tá, pessoal? Ó, pegou 100%, né, da página ali e botou centralizado, tá? Eu poderia então fazer algo intermediário, né? É claro. Agora, você pode botar tudo em percentual, em percentagem, certo? Aqui eu poderia botar talvez, botar em vez de pixel. Normalmente a gente põe em pixel, tá, pessoal? O melhor é botar em pixel a altura. Poderia botar em pixel aqui também. Mas eu acho que aqui, com essa combinação de percentagem em pixel, fica um exemplo interessante para a gente trabalhar, ó. Tá vendo? Eu vou botar talvez aí 30%. Vamos lá. Isso aí é uma questão de você. De interface mesmo, tá? De desenho de interface, pessoal. Você poderia, eventualmente, é claro, pessoal, colocar outras palavras aqui, ó. Vamos tentar aqui alto, né? Vamos lá.
O alto é legal, pessoal. Eu vou botar isso aqui, deixar isso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu fui na tentativa e erro, né? Você fala, poxa, mas tentativa e erro não fica bacana. Quer dizer, você pode ir tentando fazer tentativa e erro até fique bacana também, tá? Aqui eu poderia ter feito o seguinte, ó, alto e alto, tá? Então eu posso botar pixel, posso botar percentagem e posso falar, organiza aí de um jeito que vai ficar justinho, mas não vai ficar daquele jeito. Se você não põe nada, se você não estabelece o layout, né? Se você fala assim, ó, não precisa de layout, faz o padrão. O padrão pode te dar uma alternativa bem ruim. Agora aqui a gente já está fazendo uma customização de como que você vai dimensionar o seu componente. Então a palavra-chave aqui é que o componente layout, lembre-se assim, pessoal, layout aqui é um componente widgets que serve para auxiliar, para fornecer para os demais componentes como é que eles devem organizar, por exemplo, o description, ou como é que eles vão posicionar o texto dentro aí do componente, tá? No caso aqui um button, né? Isso aqui é um botãozinho, tá? Mas poderia ser outro botão, certo? Então eu acho que isso é legal, isso é bacana, porque já começa a entender que para você desenhar boas interfaces, você vai ter que se preocupar em usar esse componente layout, tá? Próxima aula, então, pessoal, eu vou mostrar uma outra característica bem importante, bem interessante, que é basicamente o estilo do botão. Você pode ter um estilo. E o que que significa que o botão tem um estilo? É o que eu vou mostrar na próxima aula, tá? Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Na descrição do vídeo a gente sempre põe os códigos para que todos possam compartilhar, copiar, colar, enfim, brincar com os códigos, tá? Até a próxima aula então. Um abraço, pessoal. Até lá. Tchau.